Fala galera, tudo bem? Então, a gente fez vídeo falando sobre cerveja, sobre realidade e no último vídeo foram passadas muitas informações que eu acho que a gente poderia dar ali uma interpretada nelas e realmente entender o que a gente consegue absorver disso, que ferramenta a gente consegue criar e que comportamento a gente consegue moldar para poder obter algum tipo de poder relacionado a esse conhecimento, certo? Então, vou trazer para vocês um pouco de como é que funciona esse mecanismo de você pegar esse conhecimento e transformar ele em alguma coisa que você consegue fazer uso. Então, a gente, quando falou de que o ser, a pessoa, ela quando conversa com alguém, basicamente essa pessoa vai reagir a nós, né? Basicamente, mediante a interpretação que ela tem das nossas expressões, né? De como a gente se manifesta. Então, basicamente, se você é uma pessoa que fala inglês, certo? E tem uma pessoa na sua frente que não fala inglês, você não vai ter por que falar inglês com ela, certo? Então, para essa pessoa, todo o contexto do universo onde as pessoas falam inglês, ela está privada daquilo porque ela não entende. Então, as pessoas não vão conseguir falar com ela sobre aquilo. Então, isso não vale só para o inglês, isso vale para qualquer outro conhecimento que as pessoas tenham, os quais elas não vão ter nenhum tipo de assunto com vocês, porque vocês, a gente, talvez não entenda sobre aquilo. Então, de novo, isso é uma coisa que acontece e trazendo isso para a questão de manifestações humanas, né? Basicamente, eu sendo uma pessoa que reage de determinadas formas, eu vou causar nas pessoas alguma impressão que vai causar nelas uma reação perante a minha pessoa, perante a minha imagem, perante quem eu sou, certo? Muito baseado na forma como elas faço sentir também. Então, a gente falou muito de uma questão de se adequar a contextos, né? Saber usar a inteligência para poder entender o ambiente e saber como se comportar nele. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque basicamente alguns ambientes eles sim nos agregam uma questão de um aprendizado, de aprender a estar naquele convívio, ser uma coisa benéfica para a gente, como também existem ambientes que eles são tóxicos, né? Você sabe que se você botar o dedo numa flor com um espinho, você vai espetar o seu dedo. Então, assim, existem realidades que elas nos machucam, né? Elas são ali tóxicas. Então, você num convívio social existe isso também. E é uma coisa que, se você se adequar àquele contexto, se você enfiar o dedo lá, você sabe que você vai se machucar. Então, é uma questão de a gente também saber trabalhar esses contextos. Né? Às vezes a gente não tem muita escolha, às vezes, por exemplo, nosso ambiente familiar acaba se tornando um ambiente tóxico. Então, como é que a gente consegue usar algum mecanismo para se libertar disso, sabendo que a gente estando em ambientes que vão propiciar a gente desenvolvimento, crescimento, que vão explorar as nossas potencialidades e vão fazer com que a gente se desenvolva, dando conhecimento e ensinando habilidades para a gente sabe que esse ambiente vai fazer a gente exponencializar e ser a melhor versão que a gente puder ser, certo? Baseado nos nossos princípios, nos nossos valores. Agora, e que todos temos valores, todos temos princípios, às vezes algumas pessoas elas estão ali um pouco tomando algumas decisões que são prejudiciais para a própria existência dela, porque basicamente ela está mais conectada com os vícios que fazem com que ela esqueça um pouco a realidade onde ela está, né? Porque esse vício ele toma conta do nosso consciente, não deixa a gente pensar em outra coisa, sendo que ela poderia estar exercitando a arte da virtude, que seria a capacidade dela em pegar, em analisar essa realidade que ela não está sendo benéfica para ela, administrando os sentimentos, né? Administrando às vezes aquele sentimento de angústia, do fato de ter acontecido alguma coisa que foi uma coisa assim que causou um sentimento de perda, um sentimento de falta de sentido, né? Parar e realmente tomar consciência de, cara, qual foi a prova que eu vou ter que desenvolver em mim para poder continuar vivendo ainda, mesmo depois dessa tragédia ter acontecido. Então a gente acaba, por entender a realidade dessa forma, que a gente se liberta, entende? A gente se liberta da pressão que as coisas negativas que acontecem fazem sobre a gente, analisando as coisas de uma forma mais consciente, mais racional, sem ficar necessariamente tendo que dar uma resposta emocional
aquele acontecimento, entende? É claro que se uma situação é muito cercana a você, ela te tira do sério, porque a gente cria vínculos emocionais com as pessoas, né? Então, alguém que te machucou, alguém que talvez muito querido seu que veio talvez a falecer, então esse tipo de coisa coloca as pessoas elas de maneira a ficarem reflexivas, introspectivas e quererem descarregar em algum vício a falta, né? A falta que a outra realidade faz. Então ela tenta suprir com muito prazer com uma coisa que te rouba daquela consciência, daquelas memórias, né? Então você fica focado só naquele vício. Apesar que a gente fica se martelando com esses sentimentos e eles meio que não fogem da gente, né? A gente acaba tentando esconder uma coisa que continua ali, né? Então a melhor solução ainda é pegar e enfrentar. Assim, o pessoal fala de enfrentar, mas não precisa rolar um enfrentamento. Precisa rolar eu vou dedicar um tempo agora para refletir sobre essa situação aqui e tentar extrair desse contexto algo que eu possa entender, que possa me fazer voltar a eu ser quem eu sou, né? Manter o meu nível de pessoa que eu construí ao longo da vida, sabendo que agora existe uma coisa na minha vida que eu não consigo controlar, que ela me fez realmente ficar numa situação deprimente, né? Então essa situação deprimente ela se esvai, não deixando de acontecer o fato que foi uma tragédia, né? E assim a nossa análise também dessa tragédia, ela não pode ser uma análise fria, ela pode ser uma análise assim conectada, né? De uma forma emocional com a situação, que assim faça com que não perca também o valor do fato de um relacionamento ali ter sido construído. Se você só se distancia daquilo como se fosse uma outra pessoa, como se fosse digamos assim, lá no Zimbábue, lá os caras estão em guerra, por exemplo, sabe? E aqui, tipo, é uma notícia que como não me toca, eu meio que, tipo assim, é uma coisa que eu tolero, né? Então, é uma coisa que não pode ser desse jeito, porque a gente perde essa conexão além de entre os seres humanos, entre a humanidade que existe, entre uma relação, por exemplo, né, que nem o meu avô veio a falecer há pouco tempo, né? Então, assim, não é uma coisa que é diferente, entende? E assim, o que é certo, o que é errado, né? Será que é certo, será que é errado? Então, vai muito do sentido que a gente quer dar para a nossa vida. Então, uma vida muito conectada com as pessoas que são importantes para nós, ela é uma escolha opcional também. Só que é uma escolha assim que eu fiz para mim e eu acho que é importante a gente ter esse vínculo de família, tá? É claro que existem pessoas que elas estão se importando mais com uma questão de sair de casa e ter essa questão de, sabe, de querer esquecer as origens, de querer focar só no trabalho para esquecer do resto, porque a outra realidade onde eu habitava, ela não me agradava e agora eu estou construindo a minha própria realidade, tipo assim, e se provou muito melhor do que as outras, né? E isso acontece também e pode haver uma conexão entre as duas coisas a partir do momento que a gente desenvolve uma habilidade, que é uma habilidade muito importante para se envolver, que é a arte de argumentar, é a arte de usar pontos verdadeiros para poder mostrar para as pessoas que existem formas diferentes de fazer as coisas e de que para elas alcançarem talvez algum sonho maior, seja necessário que ela entenda e ela se proponha a desenvolver também habilidades, né? A gente tem que estar em constante aprendizado e melhoria contínua, né? Sempre melhorando, sendo melhor do que ontem. Que quando a gente começa a adquirir isso, parando de culpar os outros pelos problemas que acontecem na nossa vida, parando para buscar soluções sobre realmente as coisas que nos atormentam, buscando as respostas sobre aquelas nossas dúvidas que fazem com que a gente não tome uma decisão. Então, eu estou com vontade de me mudar, mas eu não sei se eu vou, não sei, sabe? Então, o fato de você ir lá, viajar, conhecer o lugar onde você quer morar, perguntar o preço dos aluguéis na cidade, entende? Você, eu quero fazer uma viagem para o exterior, você já foi lá para ver como é que faz para tirar o passaporte? Depois que você tiver o passaporte pronto, você tiver o hotel reservado, depois que você tiver planejado a cidade onde você vai ir, os horários, sabe? A realidade, ela já está... Tipo, é só você ir, entendeu? Então, assim, é o que eu sempre digo. A gente, depois que sabe como fazer alguma coisa, a gente faz.
Então, às vezes, a gente tem medo, por exemplo, de correr atrás de um sonho ou de uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro, que as pessoas falam por aí que ganhar dinheiro não é fácil, certo? Só que, cara, depois que eu fiz um curso de engenharia de 5 anos, né? Basicamente, hoje, para mim, eu consigo olhar para algumas situações e corrigir elas de uma forma que outras pessoas não fazem. Porque, para mim, agora, algumas coisas são óbvias. E o meu conhecimento para essa pessoa pode fazer ela ganhar muito dinheiro, entendeu? Então, é assim que funciona o processo. Para mim, hoje é óbvio as coisas. Mas eu passei por esse processo de aprendizado. Então, assim, depois que você sabe como fazer, você consegue melhorar as coisas de uma forma que você seja recompensado por isso. Então, o dinheiro ele é consequência, é uma consequência natural desse conhecimento, dessa habilidade. Então, as pessoas elas precisam desenvolver habilidades para elas continuarem evoluindo e assim, e a realidade onde elas habitam continuar crescendo, né? Então assim, da mesma forma como eu não vou falar inglês com uma pessoa que não sabe falar inglês, eu não vou falar para ela de como é que ela pode ser uma pessoa muito mais produtiva, muito melhor, se para ela não é um assunto de interesse. Então se a gente nunca tocar nesse assunto, ele nunca vai chegar em pauta, certo? Então, essa pessoa comigo, mesmo eu tendo todo esse potencial de ajudar ela, de mudar a vida dela, de poder dar bons conselhos, sendo que eu estou estudando muito sobre isso, tô vivendo isso no dia a dia, né? Então, assim, como é que a gente vai chegar num convívio, né? Numa troca de valor nesse nível, sendo que, sabe, é muito mais interessante para ela falar da balada que ela foi no final de semana, é muito mais interessante para ela focar só nesses assuntos, sabe? E, assim, então a gente sabe que a gente acaba vivendo uma realidade que é a realidade espelhada que eu chamo, né? Que é uma realidade das pessoas reagindo a nós perante a nossa manifestação no mundo. Então, baseado no que ele manifesta para mim, é como eu vou responder a ele, entende? Então, em qualquer lugar que ele circundar, ele vai estar sempre cercado das pessoas, mostrando para ele apenas aquilo que elas querem mostrar como reação a ele. Então, ele está vivendo o próprio universo, entendeu? Ele está vivendo a própria realidade que ele constrói baseada na forma como ele se manifesta. Então, é muito importante avaliar isso para descobrir que o desenvolvimento de habilidades aumenta nossas especificidades, aumenta nossas possibilidades de conversa, nossas possibilidades de ganhar dinheiro, nossas possibilidades de fazer qualquer coisa na vida. Então, isso que eu queria trazer à voz da consciência de vocês, gente. Algumas pessoas elas têm ali um pouco duvidado quando a gente tem falado que a gente está aqui para entender as questões da humanidade. Então, assim, esse é o conteúdo que eu estou trazendo para vocês e eu espero, gente, que vocês curtam e compartilhem, caso vocês tenham gostado, tá? Isso ajuda esse conhecimento a evoluir e conseguir chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Tudo de bom, muito obrigado, é isso aí, valeu!